Boa noite. Espero que estejam bem. Então, hoje nós vamos começar com a nossa aula prática do Excel. Para tal, pessoal, não se esqueçam de dar um like. Este é o meu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Então, pessoal, @GJúlio Duarte são as minhas contas. Vamos trabalhar juntos. Vamos à nossa primeira aula prática. Então, indo aqui, pessoal, a primeira coisa que surge, ou a primeira questão que surge é como é que nós podemos abrir uma planilha Excel? Para nós podermos abrir uma planilha Excel, eu vou começar aqui a poder explicar, porque existem pessoas que estão iniciando agora que possam não perceber. Primeiramente é só vir para aqui no Start, clica o Start e do Start encontra o All, vai para o All, desce, vai aqui encontrar o Excel, você clicar 2 vezes e ele vai abrir, certo? Esse é um dos pontos. A outra forma é vir para aqui no Sheet, faz um Excel e ele aparece e clica 2 vezes e ele abre sem nenhum problema. Então, muitas das vezes as pessoas que usam o Excel precisam encontrar o Excel de uma forma mais rápida, né? Então, uma das formas de nós podermos fazer é fixar o Excel. Como é que nós podemos fixar o Excel? Para poder fixar o Excel é só clicar uma busca de X Excel, encontra o Excel aqui, clica o botão direito do mouse e vem para este ponto aqui, Pin to Taskbar, fixar na barra de tarefas. Então clica aqui, vamos ver que ele vai aparecer aqui automaticamente e já não há necessidade de irmos clicar no iniciar, clicar no Sheet, é só virmos diretamente para aqui e ele já está fixado na nossa barra de tarefa. E aí, docente, eu quero tirar isso da minha barra de tarefa. Simples, só vir para aqui e tirar da sua barra de tarefa e o Excel sai. Mas o aconselhável para as pessoas que trabalham muito com Excel, o aconselhável na verdade é que façam esse trabalho de fixar, em que para fixar nós clicamos no lado direito do Excel e fazemos um pin to bar e ele vai aparecer aqui, que é algo que não tinha anteriormente. Então, se nós formos a ver, ao abrir o Excel agora, que vamos abrir o Excel, clicando aqui 2 vezes, ele mostra diversos tipos de template. Nós temos o Black Work, né? Workbook, na verdade, nós vamos ter a nossa folha toda ela branca e temos aqui os vários templates que nós vamos a olhar. E não são só esses que estão aqui a mostrar aqui. Se nós formos a vir a clicar no More Template, nós vamos ver, temos de negócio, business, temos do orçamento. Se nós formos a clicar aqui, que é uma das coisas que nós vamos falar, porque o nosso curso de Excel é baseado em gestão de contratos. Temos aqui o orçamento, né? Que só clicando aqui nós vamos dar vários templates de orçamento. Então é só clicarmos um dos templates de orçamento para vermos e clicamos 2 vezes. Se formos a ver, nós temos aqui categoria, estimativa, atualização, dano e muito mais. Esse é um dos templates de orçamento. O Excel já fornece vários templates, isso diferente dos Excels anteriores, né? Então, clicando aqui, se nós formos a ver desses todos os templates, dependendo daquilo que tu trabalhas com ele, é só selecionar caso haja necessidade de você usar um template já feito. E dali nós também temos, Excel tem uma outra coisa boa que ela faz, ela consegue mostrar todos os arquivos recentes que você abriu durante
o período que usou, né? Então ele acaba mostrando os últimos recentes que usaste, os últimos arquivos, né? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui, hoje nós vamos abrir o Excel, ele todo em branco. Então, depois nós abrirmos aqui, vamos ter aquilo que nós chamamos da nossa planilha. Então, abrindo aqui a nossa planilha, a primeira recomendação que eu dou, sempre que nós abrimos um arquivo no Excel, vamos criar mecanismo de poder, de poder salvar. Por que nós temos que criar um mecanismo de poder salvar? Nós temos que criar um mecanismo de poder salvar, porque imaginemos que ao digitar o computador se desligue. Nós vamos perder todo o documento que digitamos. Então, em algum momento, quando nós salvamos, nós criamos um mecanismo de proteger a informação. Ele gera um backup, ele salva, nós temos a possibilidade de fazer isso. E quando voltamos, ou o computador volta a ligar, ele vai parar do ponto onde tu salvaste e continuas com o seu trabalho normalmente. Vamos dar um exemplo que tu passas toda a noite a escrever e de repente o computador te liga. Vai ser frustrante não encontrar o seu arquivo, né? Então eu recomendo que todo mundo, quando abre um arquivo Excel, cria um mecanismo de poder salvar o seu arquivo. Agora, tá bom, docente, tu estás a falar de salvar o arquivo, como é que nós fazemos esse processo de salvar, como é que funciona? Então, se nós formos já ver, ou atualmente sem salvar o nosso arquivo em Excel, ele chama-se Book 1 ou Book 1. Então, como é que nós podemos salvar? É só vir para aqui e clicamos em salvar. Então, nós temos salvar esse, salvar e save normal. Quando nós clicamos pela primeira vez o save, tanto como save normal, save esse, tanto como esse save, eles não tem nenhuma diferença, praticamente é a mesma coisa. Só que quando voltamos a salvar a segunda vez, este nos dá a possibilidade de escolhermos pasta e alterarmos o nome do arquivo, enquanto o save não dá essa possibilidade. E o Save As, ele dá esta possibilidade de salvar o documento com outro arquivo, numa outra pasta. Isso nós vamos ver no decorrer desta aula. Ok, então depois de eu clicar o Save, se nós formos já ver, ele dá a possibilidade de eu escolher onde eu quero gravar. Nós podemos gravar nas nuvens, podemos ir no computador e com a possibilidade de selecionar em que pasta nós queremos salvar. Então, nós vamos fazer a busca da pasta, só vir aqui no browser, clicamos aqui 2 vezes, vemos aqui para desktop, porque a pasta que eu quero estar no desktop é a pasta de nome Excel. Então, a pasta de nome Excel, eu vou gravar aqui com o nome de aula 2, porque nós já tivemos a nossa primeira aula que nós falamos muito mais da parte teórica. Então, aqui eu vou salvar o meu Excel na pasta, o meu arquivo Excel na pasta Excel com o nome de aula 2. Então, olhando aqui, se nós formos já ver, anteriormente a extensão do Excel era XLS, mas hoje com a sua modernização, com atualizações do Excel, ele é XLSX. Mas o bom do Excel é que ele dá a possibilidade de você poder fazer o quê? Selecionar arquivos das versões passadas. Por exemplo, eu tenho aqui o Excel 97. Se existe alguém que tem um arquivo de Excel 97 a 2023, ainda usa esse Excel, eu posso salvar neste formato e enviar o meu arquivo para a pessoa no formato do 97 a 2023. Então, mas não é isso que nós vamos trabalhar com ele. Nós vamos trabalhar com ele no formato normal. Então, daí é só vir aqui e clicamos o Save. E se formos já ver, nós colocamos aqui a aula 2, onde estava Book 1, mudou para aula 2. Isso significa que
o nosso Excel ele já tem o nome e já tem um local onde foi armazenado, ok? Já tem um local onde ele foi armazenado, ok? Aqui ele já mostra que o nosso arquivo já foi salvo. Agora, dentro do Excel, nós na semana passada, nós falamos de algumas definições de pasta de trabalho, de planilha, de célula. Tudo isso podem ver nos vídeos anteriores, né? Podem ver no vídeo anterior, pessoal. E não se esqueça de dar um joinha na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, né? E TikTok também. Então, não se esqueça de fazer isso, pessoal. E a aula passada nós falamos acerca dessas definições, ok? Vamos a isto. Então, voltando aqui, olhando aqui nesses sentidos, nós vamos a ver, nós temos as células. Esta denomina-se de célula. O que é célula? Nós definimos o cruzamento entre a linha e a coluna, nós chamamos de célula. Então, se nós formos já ver, clicando aqui, nós temos a linha 7, que é representada aqui, que é a barra. Nós falamos de endereço na aula passada, definimos as partes do Excel também. Então, nós temos aqui o endereço, que onde é que está a minha seta? A minha seta está na coluna D e na linha 7. Então, o D representa a coluna e 7 representa a linha. Então, o cruzamento entre a linha e a coluna nós denominamos de células. Agora, e daí? Quantas linhas tem, quantas colunas tem? Nós falamos na aula passada sobre esses números, mas como é que nós podemos ver hoje, na prática, aqui no nosso Excel? É só clicar um Ctrl e a seta de baixo, ele vai descer até a última linha. Nós temos ali o número de linhas, que são 10.485.76. Se a memória não me falha, ou 104.000, vamos lá. Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Sim, 10.485.76. É isso. É isso. 2, 2, 4, 6. Não. 1.048.576. Não 10 milhões, tá? É 1 milhão. 1 milhão de linha. 1 milhão 48.576. Certo? Então, a matemática fugindo, né? Entende-se, mas é isso aí, tá? Então, voltando aqui no cenário atual, já temos até a última coluna, né? Estamos a falar da última linha, né? Que são 1.048.576. E como é que nós podemos saber qual é a última coluna? É só clicar Ctrl e selecionarmos a seta do lado direito, ele vai nos levar até a última coluna, que é XFD. Então, se nós formos já ver, pessoal, acho que são 16.000 e tal colunas, de acordo com a bibliografia passada, mas podemos validar aqui se está correto. Nós temos aqui na bibliografia passada, nós falamos disso, está aqui, este 1.048.576, que é este, está aqui, e os 16.384, que são o total de colunas que nós temos. E nós falamos na aula passada o que representa a coluna, os atributos, o que representa a linha são os dados, né? Em que nós denominamos a linha nós chamamos de registro, né? E falamos também que a informação é um conjunto de dados. O dado é um elemento bruto que por si só não conduz nenhum significado de contexto. Para tal, para termos a informação precisamos de vários dados, certo? Nós abordamos um pouco acerca disso na aula passada. Ok, então indo para o outro ponto, aqui de saber como é que nós podemos fazer
Então, nós vamos digitar aqui um número, por exemplo, 56. Digitando 56, eu clico o Enter. Nós fomos a ver, ele já reconheceu como número e clicando Enter ele desce para baixo. Então, olhando a parte dos teclados no Excel, quando nós clicamos o Enter, a tendência é de ir para baixo. Quando nós clicamos o Tab, a tendência é de ir para a direita. Se queres ir para a direita, clicas o Tab. Se queres ir para baixo, clica o Enter. Mas também nós temos setas direcionais que nós podemos usar para ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E também temos o nosso mouse também para podermos trabalhar com ele. Então, daqui nós vamos em algum momento também escrever aqui algumas coisas. Vamos lá, por exemplo, eu ponho nome, ponho rua da pessoa, ponho endereço, coloco aqui o e-mail, né? Coloco aqui o site, por exemplo. Então, vamos lá. Eu coloco aqui. Tá bom, posso pôr o nome do estudante, por exemplo, né? Então, olhando aqui, se nós formos já ver, eu posso pôr aqui o Duarte, rua 31, endereço Macurungu, e-mail gg@gmail.com. Se formos já ver, perdão, ele logo reconheceu que é o quê? Em vez de pôr site, vamos pôr data. Data é 31 de 11. 31 de 11. Vamos trocar aqui o teclado. 31 de 11 2025, né? E saímos disto. Então, se nós formos já ver, quando temos números maiores, ele automaticamente corta, ele não abre. E quando nós passamos o mouse aqui, ele fica branco por padrão. Mas quando vamos para aqui, ele muda para cima da coluna, ele acaba ficando preto. E quando tu clicas, ele marca toda a coluna. E quando vamos para aqui, ele fica preto. Ele quer dizer que tu tens a possibilidade de redimensionar. Se nós formos ver, ele diz a largura. Então, para poder redimensionar, é só clicar aqui nessa seta e arrastar um pouco. Vai arrastando e tem o nome de estudante. Se nós formos ver o mesmo caso aconteceu com o endereço, vai arrastando e ele vai organizando. Aconteceu também com o e-mail, vai arrastando e ele vai organizando. Aconteceu também com a data, vai arrastando e ele vai organizando, certo? Ele vai organizando. Então, deixa eu validar algo. Então, indo aqui para o próximo passo, não é isso? Indo aqui para o próximo passo, nós temos aqui, né? É isso que eu queria. Ele não tinha reconhecido antes. Então, clicando aqui, nós passando o nome, vamos ver que ele está no geral, rua geral, Macurungu, isto. Mas quando nós vamos clicar aqui na data, ele logo reconhece automaticamente que estamos a tratar de data, ele muda o formato. E quando nós selecionamos o e-mail, também ele automaticamente reconhece que um e-mail e faz isto. Vamos ver com o site o que acontece. www.dua.com, por exemplo. www.dua.com.
vem aqui também o site, ele automaticamente reconhece que é um site. Então, passamos aqui e arrastamos. Então, se nós formos a tratar de mouse, como eu estava explicando aqui, quando é o normal, ele está branco. Quando queremos marcar tudo, ele fica preto. Quando queremos redimensionar, ele também fica com esse X preto diferente do anterior e arrastamos. Então, não, eu quero que redimensione automaticamente. É só vir aqui para cima e clica 2 vezes. Ele vai redimensionar as colunas automaticamente de acordo com o tamanho das letras que se encontra, tá vendo? Só clicar 2 vezes, ele redimensiona na parte de cima. Então, pessoal, olhando aqui nisto tudo, esta é a parte inicial do Excel, né? Indo para o outro ponto, quando nós vamos salvar os nossos arquivos, é necessário nós prestarmos muita atenção. Como eu disse, nós sempre temos que salvar os nossos arquivos, certo? Depois eu irei dar mais detalhes porque aqui estou falando disso. Agora, olhando aqui nessa planilha, nós temos uma outra coisa, temos algo muito bonito que é a nossa planilha. Anteriormente o Excel ele vinha com várias abas, mas hoje não, ele vem com uma e única, né? O Excel atualizado. Se nós quisermos aumentar as abas, isso vimos aqui, clicamos no mais, ele automaticamente dá por número. Mas na parte prática, em alguns casos, pode existir a necessidade de nós termos abas com os nomes diferentes. Por exemplo, aqui eu posso pôr um orçamento de agosto, um orçamento de outubro, um orçamento de novembro, um orçamento de dezembro. Certo? Dezembro é representado. Tá bom. Nós temos aqui várias guias que representam o orçamento de cada cada mês, por exemplo, né? Vamos fazer isso de cada mês. Então, o Excel, ele permite essa possibilidade. Nós temos orçamento de cada mês, temos uma aba com várias coisas. Nós vamos já ver, tá aqui, várias abas. Eu quero diferenciar por cor. Nós sabemos que dezembro é representado por vermelho, né? Representado por vermelho. Novembro é representado por azul. Nós podemos mudar a cor das guias. É só clicar no lado direito do mouse, Table Color, e seleciona a cor que você quer. Não, vou selecionar isso. E outubro é representado por quê? É representado por rosa. Direito do mouse e procura a cor rosa. Até encontrar, ou também podemos escolher a partir desta guia. Tá aqui rosa, ok? Vem aqui, faz um clique e ela aparece o rosa, certo? Então, daqui, depois de fazermos isso tudo aqui, olhando aqui em algum momento, nós podemos salvar o nosso arquivo. Hoje, o nosso arquivo atualmente aqui está chamado de aula 2. Eu venho para aqui, como não estava salvo, faço um save. Naturalmente ele salvou. Se nós formos para ver, o nosso arquivo foi salvo na pasta Excel. Está aqui, aula 2. Mas não, eu agora docente, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o meu arquivo fique aula 2. Eu quero gravar esse arquivo com outro nome, porque hoje nós abrimos esse arquivo, quero gravar com uma versão simples. Eu só vir para File. Como eu disse, quando tu gravas a primeira vez, você não sente a diferença quando do save as e save. Mas quando tu vais gravar a partir da segunda vez, tu vais sentir essa diferença. Então, já pedimos que temos que gravar esse arquivo com versão 2. Então, com versão 2, aula 2 com versão 1 desse arquivo. Agora vamos passar para a versão 2. Eu só vi para Save As. O Save As, ele permite que eu possa gravar, guardar o arquivo numa outra pasta. Permite que eu possa alterar o nome do arquivo. Vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui aula 2, por exemplo, versão 1. Certo? Versão 1 e vou salvar. Vou fazer um save. Eu já salvei. Quando eu venho para aqui, eu já tenho aula 2 versão 1.
que é diferente de aula 2. Porque eu vi que não, eu alterei o arquivo de aula 2, agora eu vou gravar como versão 1, que está aqui, o nome do documento. E isso nós gravamos na aula, na pasta Excel. Gravamos na pasta Excel. Mas, o que eu quero agora? Eu não quero gravar, estou um pouco gripado aqui. Eu não quero. Não vejo o remote aqui para desligar o ar-condicionado, mas ok. Eu não quero gravar. Quero gravar o arquivo num outro lugar, o mesmo arquivo. Eu venho para aqui. Vou abrir novamente o arquivo de aula 2. Venho para File. Venho para Save. E seleciono, altero o nome, ponho versão 3, procuro o quê? Vou fazer uma busca de onde eu irei gravar. Eu agora já não quero gravar naquela pasta, quero procurar uma outra pasta. Venho no Browse, procuro o lugar para poder gravar, encontro o desktop e salvo aula 2, versão 3 no desktop sem nenhum problema. E também nós temos a possibilidade de gravar no formato que nós quisermos. Não, eu não quero no formato X, quero no formato PDF. Eu posso vir para aqui, seleciono o formato PDF, né? E escolho qual é o lugar onde eu quero gravar. Não, eu quero guardar no desktop em formato PDF. Ok, tranquilo. Seleciona o pôr no formato PDF, grava e ele não ocorreu um erro ao abrir este documento, né? Um momento, não sei porquê. Vamos ver novamente o que vai acontecer. Save, browser, vamos lá, seleciono o lugar onde eu quero. Vamos ver se ele vai aceitar agora gravar em PDF a aula versão 3. Tá aí, já tinha gravado em PDF, mas ok. Vou pôr um 23 aqui, faço um save e ele aceitou gravar em versão PDF. Se for a ver, tá aqui. Então, o poder do Save As é este. Ele permite você gravar na pasta que quiser. Ele permite você salvar com outro nome e no formato que você quiser. É diferente do Save. Save ele grava normalmente conforme o arquivo estava, pessoal. Então, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. A próxima aula nós vamos começar com um processo de formatação das nossas células, né? Vamos ver um pouco de cálculo nas próximas aulas. Vamos deixar as nossas células tão bonitas. Espero que eu possa ajudar ou que eu tenha ajudado para a aula de hoje. Para quem não sabia gravar, para quem não sabia como é que é dimensionar automaticamente, para quem não sabia como que o e-mail hoje é reconhecido automaticamente pelo Excel, as datas também, os formatos, né? Tudo isso nós vamos formatar, vamos aprender tipos de formatação nas próximas aulas. Então eu espero que possa ter ajudado o bastante. Então, pessoal, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de compartilhar. Esse canal deve crescer, para crescer preciso de vocês e vamos caminhar juntos. Este é o meu TikTok, o meu Instagram, tudo tá aqui, ó. Até o dedo tá olhando para o outro lado, né? O YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e Twitter de novo, pessoal. Então, conto convosco, conto com o vosso apoio. Espero que tenham gostado da aula. Bom descanso, boa noite e estamos juntos. Até a próxima, galera.